No vídeo de hoje a gente vai aprender como identificar se um gato é macho ou fêmea. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e no vídeo de hoje a gente vai ver como que faz para identificar se um gatinho é macho ou fêmea. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Os tutores de gato relatam pra gente dificuldade para poder identificar se um gatinho é macho ou fêmea, principalmente se esse gatinho é muito pequenininho, se ele ainda é um filhotinho, ou se esse animal foi castrado. Se por acaso você já teve dificuldade ou confundiu na hora de identificar se um gatinho é macho ou fêmea, fique tranquilo, você não está sozinho. É muito comum o tutor colocar um nome no animal referente ao gênero que ele acha que o animal é, e quando ele leva para a gente atender, seja fazer uma consulta, fazer uma vacina, pede para a gente conferir e, na verdade, o gatinho é de outro gênero. Essa semana mesmo, um tutor adotou um filhotinho e deu um nome, foi o nome de Melzinha. E quando levou para eu poder fazer a primeira vacina lá no consultório, aí era um machinho, teve essa confusão aí. Por conta disso, por conta desse evento que aconteceu, eu decidi fazer esse vídeo para vocês, para poder esclarecer como que a gente faz para identificar se o gatinho é macho ou fêmea. Então vamos lá. Para a gente conseguir identificar se um gatinho é macho ou fêmea, a gente tem que saber que os órgãos genitais do gato, tanto do macho quanto da fêmea, ficam na parte posterior do corpo do animal, abaixo da cauda. Então, para a gente conseguir identificar se o gato é macho ou fêmea, a gente tem que levantar a cauda do animal e visualizar os órgãos genitais ali do animal nessa região. A primeira característica que a gente tem que ficar atento para conseguir determinar se o gatinho é macho ou fêmea é a distância dos órgãos genitais em relação ao ânus. Quando a gente levanta a cauda do animal, imediatamente abaixo da cauda a gente vai conseguir visualizar o ânus. Os órgãos genitais da fêmea, a vulva ali, ela vai ficar muito próximo do ânus. A distância é muito pequenininha. Essa distância não passa de 1 centímetro. Já no caso dos machos, os órgãos genitais ficam mais distantes, eles ficam mais abaixo, com a distância ali entre 1 e os 2 dedos. Então a primeira característica que a gente tem que ficar atento é a distância dos órgãos genitais em relação ao ânus. Além da distância em relação ao ânus, visualmente, os órgãos genitais dos machos e das fêmeas são diferentes. Se a gente olhar com atenção, a gente consegue notar algumas diferenças. No macho, a gente vai ter a bolsa escrotal e o pênis. Na fêmea, a gente vai ter a vulva. O formato da abertura dos órgãos genitais dos machos e das fêmeas também é diferente. No macho, o formato é arredondado. Já na fêmea, esse formato é vertical. Por isso que nos meios dos criadores de gato, é popularmente difundido que o macho é um animal 2 pontos e a fêmea é um animal ponto e vírgula. Como a gente pode ver aqui na imagem, quando a gente levanta a cauda do macho, a gente tem ali o ânus em cima, no formato arredondado, e um pouco mais abaixo a gente tem o prepúcio, que é a pele que protege o pênis, que também a abertura tem um formato arredondado. Então, por ter 2 formatos arredondados, o macho é popularmente conhecido como um animal 2 pontos. Já na fêmea, quando a gente levanta ali a cauda, imediatamente tem o ânus, que é o pontinho, e a vulva imediatamente embaixo. E é no formato vertical, que lembra o formato de um ponto e vírgula. Se a gente prestar atenção nessas duas características, distância dos órgãos genitais em relação ao ânus e formato da abertura dos órgãos genitais, é um grande avanço para a gente conseguir fazer essa identificação se o animal é macho ou fêmea. Se esse animal for adulto, é um pouco mais fácil. Agora, se for um filhotinho, os órgãos genitais vão ser muito pequenininhos, então pode ser que seja um pouco mais difícil. Se o animal também for castrado, pode gerar um pouco mais de dificuldade, principalmente se a gente estiver falando de um animal macho. Se o animal for uma fêmea, não vai ter tanta diferença, já que a castração da fêmea não ocorre nenhuma alteração nos órgãos genitais externos, somente a alteração nos órgãos genitais internos, porque na castração da fêmea é feita a retirada dos 2 ovários e do útero. Quando é feita a castração do macho, a bolsa escrotal vai ficar um pouco mais flácida,
ela vai continuar no mesmo local, não vai ter alteração, mas ela não vai estar tão firmezinha. Isso acontece porque é feita a retirada dos testículos que ficam ali dentro. Então ela fica mais flácida, mais macia, mas ela continua ali no mesmo local de sempre. Lembrando que independente se o animal é macho ou fêmea, a castração é super indicada para os gatos, porque além de acontecer o controle populacional, ela previne uma série de doenças. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que a gente tem aqui no nosso canal sobre o momento mais indicado para fazer a castração e os benefícios que ela traz para os nossos animais. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.